Oi, turma, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as propriedades do som, tá? Eu já deixei um vídeo disponível para vocês poderem assistir e entender o que é o som. Na verdade, a física estuda isso, tá bom? Então espero que vocês tenham assistido e tenham aproveitado bastante, porque é muito legal entender como funciona o som e a sua propagação, a forma, pensa assim, como é produzido, como é que ele chega, como é que ele entra nos nossos ouvidos, e isso tudo a física ela esclarece. É muito importante a gente conhecer, principalmente a gente que gosta de fazer música, tocar um instrumento, cantar, tá? Mas na aula de hoje a gente vai falar de algumas coisinhas que fazem parte desse som. Uma dessas coisas é a altura. O que seria a altura no som? Será que quando a gente fala de altura, às vezes a gente confunde um pouco com a questão do som estar muito alto, na questão do volume, assim, um som muito alto, e na verdade não. Quando a gente fala de altura na música, a gente está falando da posição dessa nota, da frequência que essa nota é produzida. Ela é uma frequência mais alta ou uma frequência mais baixa. Isso influencia na tonalidade, no som, tá? Então, quando eu tenho uma frequência muito baixa, eu tenho uma altura de som grave. Quando eu tenho uma frequência muito alta, né, essa altura, essa frequência muito alta, eu tenho um som mais agudo. Então, na música, quando a gente fala de altura, a gente está falando da diferença da nota entre ela ser grave ou aguda. Certo? Legal. Outra coisa que a gente também conhece e ela existe, é um elemento que faz parte do som e um elemento que justamente a gente confunde com a altura é a intensidade. Então, quando a gente fala de música, da música estar muito forte, aquele som não é que a gente confunde e fala que está muito alto, na verdade ele está muito forte, é um som que tem muita intensidade, né? Então, um som mais fraco, ou na música que a gente chama de piano, é um som que tem pouca intensidade. Esse som pode ter muita intensidade ou pouca intensidade. Então, legal, vamos lá. Altura. O que é a altura na música? É o que define se ela pode ser grave ou agudo. A frequência da nota pode ser mais baixa. Lembra a frequência? Aquela frequência humana que o ouvido pode ouvir, que começa lá com 20 MHz, que é uma frequência muito grave, e ela vai subindo essa frequência até um som muito agudo. Essa é a diferença da altura. Agora, quando a gente fala de intensidade, as nomenclaturas que a gente utiliza musicalmente é falar que o som ele é piano, forte, né? E tem algumas outras definições, como mezzopiano, mezzoforte, né? São outras definições, legal? E uma das questões mais importantes que eu acho que faz parte desses elementos do som é o timbre. O timbre é o que define a diferença de um instrumento para outro. Como assim? Vamos pensar cores, porque a cor a gente consegue ouvir, né? A cor a gente consegue ver, é um elemento visual, então é muito mais nítido, porque a gente trabalha isso desde que nasceu. A gente aprende o nome das coisas vendo, você vê o professor, o pai, alguém, quem te ensinou sempre te mostrou, falou assim, ó, tá vendo isso daqui? Isso daqui é uma cor azul, isso daqui é uma cor preta, isso daqui é uma cor branca. A gente aprendeu vendo, certo? O que diferencia? A gente olha e a gente vê que tem uma cor diferente, certo? O som, na questão do timbre, é isso que vai diferenciar um instrumento do outro. Então, se eu colocar um violão aqui, eu toco o violão e eu vou tocar uma nota. Essa nota vai ser a nota Dó.
Agora eu vou tocar uma escalinha, vai começar no Dó e vai subir. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Certo? O que diferencia essa nota Dó e essa escalinha de Dó do violão? Daqui agora eu vou tocar na escaleta, ó. O que diferencia é o timbre. Na música a gente fala que é o timbre. Se a gente fosse estudar pela física, a frequência daquela nota Dó é uma. Ela tem uma largura, ela tem uma forma exata para soar para se ter aquela intensidade, aquele som, na verdade, para se ter aquela altura, certo? Essa daqui é a mesma nota Dó, é a mesma, ela vai ter a mesma frequência, só que a voltinha que ela dá naquela curva, ela é diferente. Por isso, o timbre do instrumento é diferente. Quer dizer, a intensidade é a mesma. A única coisa que vai diferenciar é a curva que vai dar uma pequena modificada e por isso o timbre do instrumento vai ser diferente. Outra coisa, o violão ele é um instrumento de corda, então o som da corda é um. A escaleta é um instrumento de sopro, então quando eu vou assoprar o instrumento, o som vai ser outro, mas quando a gente fala que o som é diferente, a gente está falando que o timbre é diferente, porque a nota, na questão da altura, ela é a mesma nota. Por isso que até eu posso tocar o violão e a escaleta, os dois tocando junto, afinado, porque tem a mesma altura, só que o timbre é diferente. Legal? E um último elemento, tá? Que também é importante, a gente fala que é a duração. A duração é esse som, ele pode ser longo ou curto. Então, eu posso ter um som que ele é longo ou curto. Certo? E o mais legal disso é que não são todos os instrumentos que conseguem fazer um som tão longo como o próprio violão. O violão, que é um instrumento de corda, mas corda dedilhada, a gente faz o quê? Toca uma vez, o som ele se propaga pelas ondas, mas só que a partir do momento que a corda para de vibrar, a propagação do som ela começa a diminuir até o momento que acaba. Diferente da escaleta, que o que eu posso fazer com a escaleta? Deixar esse som durar bastante tempo, então se torna um som muito longo, mas muito longo, certo? Legal. Então, a gente falou de 4 elementos da música. 4 elementos que fazem parte desse som, que na verdade criam um rótulo, uma característica para aquele som que a gente está ouvindo. Então, eu consigo saber que esse instrumento é um violão de longe, porque só de ouvir? Não, porque um dia eu ouvi o violão, automaticamente eu aprendi que o nome dele era violão, mas principalmente ouvi o som dele, certo? Ouvi o som desse instrumento e através do som desse instrumento que eu aprendi, hoje em qualquer lugar que eu vou, eu reconheço o violão. Legal? Então eu vou deixar uma atividade que é até interessante. A gente vai trabalhar a percepção de timbres. Então eu vou deixar alguns sons aqui embaixo de instrumentos mais populares. Populares são instrumentos conhecidos, então não vai ser nenhum som muito esquisito, tá bom? E aí, através do timbre desse instrumento, você vai ter que me dizer que instrumento é esse. Então é uma atividade simples, mas que também precisa de concentração, tá? Legal? Então é isso, turma. Muito obrigado.
e até a próxima aula.